Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Além da Ilha. Vamos mostrar nossa primeira viagem em casal, com destino a Salvador e Praia do Forte, na Bahia. No vídeo de hoje, visitamos o interessante Museu de Arqueologia e Etnologia da Bahia e o belíssimo Museu da Misericórdia. Também conhecemos o Complexo Solar do Unhão, que abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia. E aproveitamos também para conhecer a comunidade da Gamboa. Então já deixa sua curtida e se inscreva! Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de vídeo novo. E também deixe um comentário que vamos amar ler e responder. É um bom vídeo. Aqui a gente está em frente à igreja de São Francisco. Foi a igreja que caiu o teto. A gente queria visitar ela, mas tá fechada para reforma por conta da queda do teto que teve há um tempo atrás. Acho que foi esse ano, inclusive. A gente tem aqui o convento que é ao lado. A gente vai ver se a gente consegue visitar aqui, dar uma olhada. Como todo o espaço aqui, infelizmente, é pago. A entrada aqui é R$10, quem quiser paga R$10 e tem acesso a essa ordem terceira de São Francisco. Aqui a gente consegue ver um pedacinho de um salão que eu não sei o nome. Se eu descobrir, eu coloco aqui na legenda. Vou botar, depois eu vou precisar umas fotos e vou colocar aqui no vídeo, porque eu não tava a fim de gastar mais R$10 para visitar uma igreja. Aqui é outra igreja que fica aqui no Terreiro de Jesus. Essa daqui é a... como é a vida? São Domingos. Igreja e Casa da Ordem Terceira São Domingos. Ela também é paga para visitar, só que a taxa é R$5. Eu acho que vale a pena visitar essas igrejas só em momento quando tiver missa, porque aí dá pra visitar a igreja e não paga nada. Aí se vocês estiverem pretendendo visitar as igrejas, é bom vocês pesquisar os horários de missa pra não gastar dinheiro. Essa aqui é a igreja São Pedro dos Clérigos. Ela estava aberta, então a gente conseguiu visitar sem pagar nada. Eu não sei se normalmente paga, mas está tendo um evento aqui chamado Flipelô, então essa igreja faz parte do circuito e então a gente conseguiu entrar nela de forma gratuita. Não sei se normalmente paga, mas a gente conseguiu aqui entrar nela. É sempre bom pesquisar quando estiver tendo missa, que aí você economiza um dinheiro na visita das igrejas. Teto sempre lindo. A gente conseguiu chegar aqui um pouquinho mais perto do altar. Todo trabalhado em dourado, salmão, azul e branco. Muito bonito o altar. Acho que não. Esse chão. Não sei dizer. Ó, chão. Mosaico. Aqui a gente veio visitar agora o Museu de Arqueologia da UFBA. Esse aqui é o jardim aqui, que lindo. Vamos ver se dá pra ir de graça nele. Informaram pra gente que é embaixo. Descendo essas escadas e indo pra esquerda. Aqui é o acesso ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Bahia. Tem uma taxa de 10 a inteira e 5 a meia.
mas para quem é estudante da rede pública tem isenção. Foi assim que a gente entrou, porque eu e meu namorado somos estudantes da Universidade Estadual do Maranhão. O Museu de Arqueologia e Etnologia está localizado no sítio arqueológico constituído pelos vestígios arquitetônicos do antigo Real Colégio dos Jesuítas, fundado no século XVI. O período de construção do edifício estende-se até a segunda metade do século XVII e a sua utilização como colégio jesuíta termina com a expulsão desta ordem religiosa em 1759. Pouco tempo após a saída dos jesuítas, a edificação veio abrigar um hospital militar e no início do século XIX, aqui se instalou a Escola de Cirurgia da Bahia, a primeira desse tipo no Brasil. Em fins do século XIX, a edificação teve sua porção superior demolida e a inferior em grande parte soterrada, que veio a ser redescoberta a partir de 1975. Os espaços evidenciados pela remoção do entulho receberam o tratamento arquitetônico apropriado para ser instalado o MAI, e foi inaugurado em 27 de setembro de 1983. O museu está dividido em 3 alas e um centro administrativo, ao redor de uma área central. Cada ala foi batizada com os nomes de profissionais associados que auxiliaram na formação e na consolidação do museu. Esse museu apresenta várias peças de origens indígenas. Uma das que nos chamou mais atenção foram as urnas funerárias. Essa parte aqui, pra quem é alto, tem que andar de cabeça com a cabeça baixa. Eu acho que essas aqui são urnas funerárias, né, vida? Não sei, não tem explicação. Eu acho que são. Deixa eu dar um zoom aqui. É urna funerária, é isso mesmo. Sim, são urnas funerárias. Nessa sala aqui também são urnas funerárias. Agora a gente está indo visitar o Museu da Misericórdia e a Igreja da Misericórdia logo depois. A entrada aqui também, a entrada também é gratuita para quem é estudante da rede pública. A inteira é 30 e a meia é 15, mas para estudante da rede pública é gratuita. Então a gente conseguiu economizar aqui também. Agora a gente vai aqui na sala da sacristia. Um alçapão aqui, provavelmente deve ter um acesso subterrâneo. Sala da sacristia. O Museu da Misericórdia foi inaugurado em 2006 pela Santa Casa da Bahia e agrega um grande valor ao panorama artístico e cultural do Centro Histórico de Salvador. Ele foi instalado em um palacete do século XVII. Já abrigou o primeiro hospital da cidade, fundado pela Santa Casa. Agora a gente vai ter acesso ao Salão Nobre. E subir essas escadas e ter acesso ao Salão Nobre. Possui um rico acervo que é composto por quase 4.000 peças, classificadas aí em diversas categorias, como vários objetos e paramentos utilizados no culto e nas celebrações religiosas, e também muitos mobiliários. A vista aqui é de tirar o fôlego. É muito bonito. E a gente tem a vista para Baía de Todos os Santos. Trata-se de um legado de 469 anos de história, com obras que contextualizam do século XVII até os dias atuais.
A arquitetura desse espaço é simplesmente incrível. Realmente você fica muito admirado em cada espaço que você vai conhecendo ali dentro. A Logia, que é do século XVIII, é justamente esse espaço de características europeias, né, e conta com um rico trabalho de embreixamento em 4 tipos de mármore, que justamente conferiu ao prédio o tombamento bifântico em 1938. Então, do chão ao teto, você pode observar esses detalhes lindos. Os artefatos históricos, vocês podem observar o primeiro carro movido a gasolina que chegou na Bahia. Ele também compõe a essa secular coleção do museu. Entre as peças relacionadas a personalidades estão a cadeira feita exclusivamente para a visita de Dom Pedro II em 1859 e a escrivaninha de Rui Barbosa, que foi funcionário da Santa Casa da Bahia. Nas paredes do museu, vocês observam muitos quadros. Neles estão várias personalidades históricas, a exemplo do Antônio de Lacerda, que foi o projetista e executor da obra do elevador Lacerda em Salvador. Aqui em cima tem um mezanino que dá acesso à vista da Igreja da Misericórdia. A construção da Igreja da Misericórdia foi iniciada em 1654, no mesmo local do antigo templo erguido por Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil. Destaque também para os azulejos de 1712. Eles retratam a procissão do fogaréu e a procissão dos ossos. Esses azulejos azuis e brancos funcionavam como um verdadeiro registro visual das grandiosas procissões barrocas, a exemplo da procissão do fogaréu, que a Irmandade da Santa Casa realizava na noite de Quinta-feira Santa. Como vocês podem observar, a igreja possui vários estilos arquitetônicos, a exemplo do barroco, o rococó e o neoclássico. O estilo do rococó vocês podem observar no altar-mor, que é justamente essa riqueza de detalhes e do douramento. Antigamente algumas igrejas tinham esse depósito onde se colocava uma criança à noite. As pessoas que não tinham como cuidar de um filho colocavam eles aqui e tocavam o sino para avisar que era entregar a igreja, aos cuidados da igreja. Muitos não voltavam, outros voltavam para buscar os seus filhos. Tem um texto aqui bem explicadinho aqui como é que funciona. Aqui tem muita coisa para ver. Já andou bastante em vários lugares. E a última parada é na igreja. Por aqui, bem? Pra cá. Deixa eu ver. Pra cá tá dizendo que tem um ossuário. Não tem nada. Será? Aqui. Uhum. Sim. Tinha um alçapão? Sim. Eu acho que a gente tá debaixo daquela sala. Ó, o alçapão ali, tá vendo? Ali na placa tava dizendo, sim, eu lembro. Tu lembra? Uhum. Eu acho que a gente tá debaixo do primeiro salão que a gente foi. Que era a área de enfermaria feminina. Na plaquinha. Aí depois que foi transformada... como é o nome daqui?
ossuário? Isso. Aqui é a enfermaria que tu viu? Era antes, aí depois que foi transformado no ossuário. Aqui, ó, dá acesso para outra sala, que a gente estava agora há pouco. Aqui é a cisterna. Aqui era o ossuário e aqui embaixo é a área de cisterna. A gente vai descer agora para olhar. Cada vez. Ui! Descobrindo mais coisas. Agora a gente está indo para a área da cisterna. Passa por esse vão aqui bem apertado. Vai lá, vai falando. Ó o eco. Dá uma Eco. sensação esquisita. Nossa. Caramba, que massa. Aqui é a área da cisterna. Que massa aqui. Sabe o que isso aqui me lembrou? Calma. Tem o filme Duna. Tem uma cena em que tem o afogamento do verme. Isso aqui me lembrou a cena em que eles afogam o verme para extrair o veneno para poder dar pro Paul Atreides, para ele fazer a iniciação das irmãs Bene Gesserit. Que é muito, muito legal. E faz muito eco. Gostou, vida? Já Agora a gente chegou aqui no Solar da União. A gente vai visitar agora o MAN e depois a igreja, a capela, não sei. Fez um sol tão lindo, tá fazendo um sol tão lindo. Vamos já aproveitar ele na praia. Tá na praia. Que o mar é muito bonito. Nossa. Tem três? É a igreja? Vamos, peraí, deixa eu ver aqui o mapa. Ó, esse aqui é o mapa do MAN. Ele tem acessibilidade. Muito bom. Agora a gente vai visitar aqui esses 3 espaços. Acho que aqui é um café. Ali é o MAN e ali é a igreja. Qual é o nome da igreja? Eu vou botar aí embaixo, eu esqueci. A gente chegou aqui no espaço. A gente descobriu que não é mais uma igreja, era uma igreja, só que foi transformada em um espaço de exposição. É um espaço de exposição temporária. O rapaz informou pra gente que aqui era a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Qualquer coisa eu vou botar aqui embaixo o nome correto, se não for esse. Então bora dar uma olhada aqui no espaço. O Museu de Arte Moderna da Bahia, considerado o principal espaço para a arte contemporânea do estado e um dos mais importantes do país, por onde passa um público aproximado de 200 mil pessoas por ano. Exposições de artes visuais consagradas do Brasil e exterior movimentam as 5 salas expositivas do museu, inserindo definitivamente o MAN no Circuito Nacional de Arte Contemporânea. O museu conta ainda com uma galeria ao ar livre, parte das esculturas e uma sala de cinema. Cedia também eventos artísticos culturais
de diferentes linguagens e possui um programa permanente de ações educativas. O conjunto do União foi construído ao longo de 3 séculos, 17, 18 e 19. Embora situado praticamente dentro da cidade, esse conjunto era um complexo agroindustrial do mesmo gênero dos engenhos de açúcar, com casa grande, capela e senzala, mas nunca funcionou comprovadamente como um engenho de cana-de-açúcar tão comum na região do Recôncavo Baiano. Seu extenso cais e armazéns fazem supor que sua função fosse a de recolher e exportar a produção de engenhos do Recôncavo. Sua distribuição funcional segue o esquema vigente em todo o período colonial: térreo utilizado como serviço, primeiro andar ocupado pela família, água furtada utilizada como dormitório dos criados. Em 1943, o solar foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, sendo depois, no início da década de 60, adquirido e restaurado pelo governo da Bahia. A partir de 63, passa a sediar o MAN. Aqui tem uma escada helicoidal em madeira linda, sensacional, toda em madeira, toda encaixada, olha. Toda encaixada em madeira. Sensacional. Isso aqui é lindo demais. Aqui é a parte de baixo do Museu do MAN, que também tem essa área subterrânea, que fica o Espaço Lina, onde tem outras obras. Bem interessante para visitar aqui. Em 1959, Lina Bobardia é convidada pelo governador para implantar um Museu de Arte Moderna da Bahia. Neste mesmo ano, ela propõe ao governo baiano a restauração e a revitalização do Solar do União, onde instalaria um Museu de Arte Popular, se tornando a primeira diretora do MAN até 63, sendo demitida em 64, depois do golpe militar. Esse mural sensacional, todo trabalhado em madeira, em relevo, que lindo. Aqui é um espaço de trabalho de confecção de estilogravuras. Oi, meu nome? Sim. Olha que bonito. E aqui tem saindo aqui, tem uma vista sensacional da Baía de Todos os Santos. E bem aqui é a comunidade da Gamboa. Eu acho que aqui a gente vai, esse laranja bem aqui, ó. É esse? É esse bem aqui. Qual é, esse é o da Mônica? Não, esse daí é o da Suzana. Suzana é aquele lá Que atrás, tá- vida. Tá escrito lá, Suzana. Ah, então é aquele. É o da Mas Mônica. pareceu com esse. É o da Mônica que tem a escada Não, pro. da Mônica é outra. Eu tenho... Mais pra lá, eu acho. Ah, porque eu tô vendo bem ali. Onde tem uma escada? Ah, bem. Não, acho que Ó a praia de pedrinhas aí. deve ter bem. Ah. Mas tá forte, né? Pegar o pôr do sol, eu acho. Meu amor tá quase azul de fome. Agora a gente vai encerrar aqui no MAN e vai almoçar. Partiu almoçar. Não consigo dar um zoom. Que visão linda, linda, linda.
Agora são quase 3 horas que a gente visitou ali o Man, depois ficou bastante tempo ali admirando a passagem, a vista. E agora a gente está seguindo para a comunidade da Gamboa, onde tem vários restaurantes. E a gente está decidindo para onde a gente vai ainda. Acho que a gente vai no da Suzana, restaurante da Suzana. Olha que vista linda. Agora a gente tá só seguindo aqui e a gente vai andando e vai perguntando até chegar lá. Oi? Agora a gente vai comer uma muqueca de guaricema, que é um peixe daqui. A gente vai comer agora, acho que são mais de 3 horas da tarde. A gente vai ver se é gostoso. A gente está aqui no restaurante Bar da Suzana, vamos provar. Agora a Polly vai provar, ela vai me dizer o que ela... Eu já montei aqui o meu, e ela já montou o dela, agora ela vai provar. É, realmente não tem tanta espinha, aparentemente. Vem a muqueca, um arroz branco, um feijão, um pirão e uma farofa. Bora ver. E aí? O sabor do peixe ele é muito forte. É forte? Tem gente que não... Mas gostou, né? Uhum. Minha vez agora de provar. Então que agora vai experimentar o prato. Vou pegar um pouco da carne. Feijão, pirão, farofa. Muito forte, né? O sabor do peixe. Gostoso, muito bom. Vou pegar só o peixe, peraí. É um sabor bem presente. Eu acho que ainda não tinha realmente experimentado um assim. Nossa, só o peixe. É bom. Gostoso. Eu não sei dizer se é forte, porque eu não como tanto peixe. É forte. É um sabor bem marcante. Mas é gostoso, é muito bom. Vale a pena. Provável, vale muito a pena. Isso aqui foi quanto? R$75, né? É pra uma pessoa. O cardápio principal uma, só que serve bem. 2 pessoas aqui, ó. Tranquilo. E vamos lá. Essa vista bem bonita. Dá um zoom. Ali, ó. Ele mergulhou. Subindo aqui a escada. Restaurante aqui. E é seguindo esse corredorzinho, chega lá. Agora a gente tá indo acessar a prainha aqui.
Rechão, hein? Chegamos. Aqui dá pra pegar um barco que dá acesso pra outra praia. Eu acho que a gente não vai pegar não, acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, pra economizar dinheiro. Porque pelo que a gente ouviu falar é R$10 pra ir, R$10 pra voltar. Aí ia dar R$40 pra nós dois. Vamos ver se dá pra curtir aqui um pouquinho. Né, vida? No meio das pedras mesmo? Sim. Uma faixa de areia. Ah, então faixinha de areia pra ali, né? A gente vai lá dar uma olhada. Muito gelado. Vamos? Bora! Também. Pôr do sol na Baía de Todos os Santos. Estive aqui na praia de pedra mesmo. Tomando sorvete da Japana. Muito gostoso. Passeio na roça! Olha a chuva! Passou. Hoje à noite a gente veio novamente aqui no Recanto do Pascal. Aí a gente pediu novamente o arrumadinho, só que dessa vez a gente pediu qual vida? Fumeiro. Que é o fumeiro é o que, vida? Suíno defumado. Por isso que o nome é fumeiro. A gente já tomou uma caipirinha aqui enquanto esperava, agora a gente vai provar aqui. A gente já tá um pouquinho. Eu pelo menos tô um pouquinho tonto por causa da caipirinha. É, a gente não toma, a gente não curte cerveja, mas a gente gosta de caipirinha, então a gente já tomou uma caipirinha. É, talvez a gente peça mais uma. Talvez. Mas a gente vai provar o fumeiro. Já são quase 10 horas. Quase 10 horas, né? Vai, vida, prova aí e me diz o que tu acha. Coloca aí e me diz o que tu acha. Arrumadinho é como se fosse um escondidinho, só que em vez do purê, em cima é um vinagrete, aí embaixo é feijão, farofa e a proteína. No caso aqui é o fumeiro. Acho que sempre vai calabresa. É, aqui no caso como vai calabresa junto também. Tá um sabor diferente? O sabor é diferente? Tá sentindo alguma diferença ainda não? É? Agora eu vou botar agora eu vou botar aqui o meu, eu vou provar.
Agora eu vou provar aqui. É bem gostoso. Gostei bastante. Agora eu botei aqui um pouquinho. Vou provar o que eu acho. Tem uma pimenta aqui. Eu não sei se eu arrisco. Vou arriscar, vou dar um tiquinho só. Vou botar só uma pontinha aqui. Eu sou fraco com a pimenta, eu não gosto de pimenta. Bora ver. Como que vai gostar? Ela gosta muito de suíno. E aí? Eu não sei se eu não botei pimenta direito, ou se ela é fraca, ou se tá demorando pra... Não tô sentindo gosto de pimenta não. Sim, mas e o escondidinho? O escondidinho não, e o arrumadinho? Arrumadinho. É bom? É muito bom, muito gostoso. Isso aqui serve umas 4 pessoas. A gente vai comer metade e Vai outra metade sobrar. a gente vai levar pra casa pra comer depois. Bora lá.